Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, damos graças a Deus, Pai Todo-Poderoso. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus único, Pai da eternidade. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Amados irmãos, amadas irmãs, aonde você se encontrar, em qualquer lugar do planeta Terra, damos graças a Deus por esta oportunidade, por ainda estar nesse corpo físico, nesta encarnação, procurando fazer alguma coisa, porque no ano de 2019, à meia-noite do dia 20, o mundo deixará de ser um mundo de prova e de expiação e adentrará ao mundo de regeneração. Nós, do caminho do amor, através do nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor, nós procuramos ajudar a abreviar esse dia, porque a transformação do mundo não é como as igrejas, como as religiões sempre pregaram. Que Jesus vai voltar com os anjos, tocar trombeta, fazer um barulho, um alarido, os vulcões vão começar a se explodirem, maremoto se levantará e vai varrer todas as cidades litorais, grande tsunami, terremoto. Irmão, minha irmã, esse é o Deus da religião. É um Deus mau, vingativo, preconceituoso, destruidor. O Deus verdadeiro é aquele Deus do Salmo 51. É o Deus de Isaías. Aquele que diz que nunca pediu oferta e nem holocausto. É o Deus que no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus agradece a ele. Pai, eu te dou graça, porque eu revelei para esses que me ouvem que tu és um Deus único, Pai da humanidade. E a Jesus Cristo que é o Filho de Deus. Hoje, nós vamos fazer uma avaliação, porque hoje nós estamos gravando o vídeo com o número 30. Nós começamos no capítulo 1, o encontro de Jesus com a igreja. Capítulo 3, o encontro de Jesus, da igreja com Jesus. Jesus, o pregador da nova era, o pregador das boas novas. Nicodemo, representante da religião, da igreja, que sempre rejeitou os ensinamentos de Deus. Recordamos rápido, lá no primeiro aliança, Deus enviou a Moisés os 10 mandamentos. A igreja não aceitou, criou uma lei chamada Lei de Moisés. Ao contrário dos 10 mandamentos, nós provamos isso, nós provamos isso nos nossos estudos. A veracidade das nossas explicações. Então no capítulo 3, Jesus testifica
ao representante da religião: se vocês não nascerem de novo, vocês nunca entrarão no reino do céu. Depois, em seguida, Jesus encontra com o povo de Samaria, o samaritano, através da samaritana. E através da figura que eles desprezavam e desprezam até o dia de hoje. Porque as religiões não dão valor para as mulheres. Jesus vivia cercado de mulheres. Jesus então vai a Samaria e revela a mulher, quebrando todos os preconceitos, né? Revela a mulher que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Está plantado no nosso coração, pronto para eclodir. E que vai eclodir a partir do dia 20 de junho de 2019, segundo a profecia de Chico, através do Espírito de Emmanuel. Mas com o Deus verdadeiro, sem tocar de trombeta, sem vulcão, sem terremoto, sem assassinato, sem terror. Deus é amor, nada existe fora deste amor. A igreja infiltrou nos evangelhos, quando houver terremoto, quando houver maremoto, rumor de guerra, filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, está chegando o final. Meu irmão, sejamos coerentes. Examina os 66 livros da tradução de João Ferreira de Almeida, ou os 77 da tradução católica. Desde o primeiro livro, Apocalipse, sempre houve isso. Sempre houve guerra. A história que a igreja coloca das primeiras pessoas no mundo, já não teve logo de cara um assassinato? Abel não matou Caim? Sempre houve terremoto, sempre houve maremoto, sempre houve dilúvio, sempre houve erupção de vulcão. Faz parte da natureza. A natureza é viva, ela precisa mudar para se transformar. A igreja disse que Jesus vai vir fazer todo esse reboliço. Só que faz 3.000 anos. Hoje, faz 3.000 anos. Ele não voltou ainda. Vamos analisar, minha irmã. A palavra, ele disse nos seus ensinamentos aos seus discípulos: aquele que segue os meus mandamentos, os mandamentos do nosso Pai que está no céu, obedece a palavra. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Nunca deixarei órfão. Nunca deixarei só. Será que Jesus esqueceu do que ele falou? Como é que ele vai ficar 3.000 anos, meu irmão, longe de nós? Esse é o Jesus, assim como a igreja no Velho Testamento criou um Deus, esse é o Jesus que a igreja criou, porque a igreja criou um Jesus, criou um Espírito Santo dela e criou um Deus dela. E se transformou em Deus, os três, a Trindade, que é uma heresia de pessoas que não conhecem o que é Deus, não conhecem os ensinamentos do Evangelho, é falta de entendimento. Lê o Evangelho, viva o Evangelho, segue os ensinamentos da verdade que é o Evangelho de Jesus, que você vai ver a incoerência. Jesus, ele disse aos apóstolos: eu estarei convosco, sereis imolado, no terceiro dia vou ressuscitar. Um pouco de tempo eu me ausentarei de vocês, mas voltarei para vós. Um pouco de tempo vós me vereis. Vocês vão me ver, depois não me verão mais. Vamos analisar. Terceiro dia, aparece para Maria Madalena.
Maria Madalena vai abraçar e diz, não me toque, Maria, porque eu vou ainda ter com meu pai. Mas vai e diz para os seus irmãos que eu vou estar com eles. Algum tempo depois, escreve João, ele materializa dentro do cenáculo com as portas fechadas. Fica com eles, aparece para eles durante 40 dias. E depois, diante de mais de 500 pessoas, ele se eleva a uma altura de 2 ou 3 metros, certamente. Fala os últimos ensinamentos e depois desmaterializa. A igreja fala que ele subiu. Aonde está escrito que ele subiu? Vamos analisar. Analisa. Depois do sacrifício, um pouco de tempo, eu me separarei de vocês. Depois vou voltar e vou estar com vocês, vocês me verão. Depois não me verão mais. O mundo não vai poder me ver mais, mas vós vereis, porque eu vou estar com vocês. Está aí, minha irmã, a terceira revelação, a doutrina dos espíritos. Hoje nós temos a comunicabilidade com o mundo espiritual, através de aparelho eletrônico, através de mediunidade. Nós temos intercâmbio. Aonde está escrito isso? Começa na viagem de Jacó. Jacó, Deus não mostrou para ele a porta aqui. E os espíritos subindo e descendo entre o mundo espiritual e a terra. Na história do mundo, na internet, você vê causos verídicos de manifestações espirituais. Então Jesus cura o paralítico. A igreja tenta matar Jesus porque ele curou no sábado. Ele desobedecia a igreja. Ele obedecia a Deus, mas desobedecia a igreja. Para a igreja, é importante obedecer à igreja e não a Deus. Segundo encontro, Jesus abre os olhos do cego, de um jovem que era cego de nascença. E Jesus dá uma lição da reencarnação através dos hebreus. E pergunta para Jesus, quem foi que pecou para que ele nascesse cego, o pai ou ele? Porque para isso acontecer, tem que acreditar na reencarnação. Jesus disse, não, esse não pecou, nem ele, nem o pai, mas ele veio para testemunho da obra. Ele veio para fazer isso, para ser curado, para que o nome dele ficasse marcado na história. Quando a igreja soube disso, procurou todo meio para testificar que aquilo não era verdade, que não era possível. Então pergunta várias vezes para ele, pergunta para os pais dele, pergunta para os amigos dele, disse, não, é ele mesmo. Então o sacerdote, vendo que não tinha outra sugestão, chamou ele diante de público e disse, olha, dá graças a Deus por você ser curado. Porque esse homem é pecador, ele não guarda o sábado. Só porque ele não obedecia à igreja, ele era pecador. A igreja não fala que fora dela não há salvação? Está aí a tese. E aquele jovem cheio do Espírito da verdade disse, se ele é pecador, pouco me importa. O que eu sei que eu era cego e ele me curou. Hoje eu estou enxergando. Coisa que vocês nunca fizeram. Temos a passagem da Samaritana, que Jesus prova que a igreja nunca obedeceu os mandamentos de Deus, mas fazia as coisas segundo a sua cabeça. Quando eles queriam obedecer, dizendo que obedecia o mandamento e apedrejar a mulher em flagrante adultério, ele estava cometendo 3. Se alguém tinha que ser apedrejado, era eles. Mas o intuito deles não era cumprir a lei, era fazer uma pegadinha. Vendo Jesus testemunhar diante de uma culpa, Jesus testemunhar contra a lei. Então eles apedrejavam a mulher e a Jesus. Eles tinham um livre-arbítrio, um álibi, aliás, para apedrejar Jesus.
Mas Jesus, seguindo a lei, o ensinamento, as boas novas, prova que eles que deveriam ser apedrejados, não ela. Agora nós vamos para o capítulo 10, o último encontro de Jesus com os religiosos. E ele faz uma parábola. Na verdade vos digo, aquele que entrar por outras portas, fala no plural, é ladrão e salteador. Porque a porta verdadeira, a porta do redil, que tem o bom pastor, o pastor abre a porta do redil, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Porque eu sou o bom pastor. Os que vieram antes de mim, os que vieram depois, é lobo vestido de ovelha. São ladrão e salteadores. Porque eles vieram para matar, roubar, mentir e destruir. É isso que a igreja, a religião faz desde Gênesis a Apocalipse. Termina no livro de Apocalipse, João contempla as igrejas com as portas fechadas. E o cumprimento da última igreja, a que rege com o poder da política e o poder religioso, é o sacerdote e o Herode. E Jesus disse, a última igreja, fechar a porta, mas vai fechar as portas, é a grande prostituta, aquela que infiltrou a idolatria no cristianismo. Não preciso dizer mais nada. Então Jesus confirma, eu sou o bom pastor. Fora de mim, vocês não vão a lugar nenhum. Você compreende, meu irmão? Então o sacerdote mais uma vez disse, até quando você vai deixar nós curiosos? Diga que você é mesmo o Filho de Deus. Se você é o enviado de Deus. Então Jesus vira para ele e disse, olha, nenhum sinal será dado a vocês. Agora eu quero que vocês raciocinem, vai lá nos outros evangélicos, que fala que Satanás, depois que Jesus ser batizado, Satanás levou Jesus para o deserto para ser tentado. Uma figura criada pela igreja, trevana, tem nada a ver com as coisas de Deus. Por que Jesus tinha que dar satisfação a ele? Se aos próprios sacerdotes, que eram os dirigentes da igreja, os comandantes da lei de Moisés, Jesus não dava satisfação a ele, ia dar a essa figura criada pela igreja? Jesus fala, nenhum sinal vos será dado. Por quê? Se eu falo, vocês não acreditam. Por que não acreditam nas obras que eu faço? Agora pergunto, por que vocês, por qual obras? Porque eu fiz tantas obras boas no vossos meios. Por qual obra que vocês querem me matar? Aí o sacerdote indica e disse, está com demônio. Está obsidiado. Quem está dizendo que quer te matar? Não está escrito. É uma das últimas vezes que eu encontrei. Jesus refere ao sacerdote, à igreja, na tua lei. Veja, Jesus fala na vossa lei, na tua lei. Não está escrito, vós sois deuses, Salmo 82, versículo 6. Meu irmão, não está escrito na vossa lei. Jesus não fala na nossa lei.
Jesus não era judeu? Jesus não foi criado na lei, não seguiu a lei até o batismo de João Batista? Jesus não era judeu? Não era a lei de Deus, não era a lei de Moisés? Por que Jesus nunca referia a lei de Deus, nem a lei de Moisés, nem a nossa lei? Jesus dizia para o sacerdote, na tua lei, porque Jesus sabia que a lei de Moisés foi escrita por eles. Igual as igrejas de hoje é dirigida por homem. Fala que é dirigida pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo criado por ele, pela igreja. Não tem nada a ver com o Espírito da verdade. Porque Deus é amor, nada existe fora deste amor. Ele disse Jesus, não está escrito que vós sois Deus? E só porque eu digo que eu sou filho de Deus, vocês querem me matar? Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu vim para dar vida e vida com abundância. Meu irmão, quando a igreja disse que nós vamos morrer e vamos dormir no túmulo, que Jesus falou isso, no outro capítulo Jesus faz a parábola do rico, Lázaro e Abraão. É só você raciocinar. Se nós morremos e vamos para o túmulo, por que Lázaro? Por que o rico? Por que Abraão estava lá no mundo espiritual, não estava morto? Não estava, tinha que estar dormindo no túmulo, não devia? Como é que Jesus pode contradizer a sua própria palavra? Como é que Jesus pode falar que um dia ele vai voltar? Já faz 3.000 anos e ele não voltou ainda. Se ele disse que nunca nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O mundo não vê ele, mas nós que obedecemos, nós que seguimos, nós vemos ele. Lê, meu irmão, assista o meu vídeo primeiro, 01. Quando eu, desenganado com as religiões, porque eu estudei várias religiões, toda era dona da verdade. Toda dizia que fora dela não havia salvação. E eu fiquei indeciso. E busquei na fonte Jesus de Nazaré. Senhor, qual é a religião verdadeira? Porque eu quero te seguir. Mas qual é? Toda diz que é dona da verdade, mas uma é diferente da outra. Uma não se une com a outra. Presta atenção, minha irmã. Veja o que é necessário. Os espíritos fizeste que eu dormisse, o corpo de carne dormisse, retirou o eu espírito, que é espiritual, que é a partícula de Deus, o espírito, me levou para uma dimensões neutra, não tinha céu, não tinha teto, não tinha lado, era neutro. Abre-se uma cortina, percebe, meu irmão? Uma outra dimensão muito mais evoluída do que esta. E Jesus aparece. Era Jesus. Você não acredita? É um problema seu. Eu acredito. Eu tenho certeza que era ele. Porque Jesus disse, aquele que me segue me conhece. Aquele que me conhece me segue. Eu procuro seguir Jesus porque eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é seu pastor se você aceitar ele. O que ele disse? Ele não disse para mim seguir uma igreja. Ele não disse para mim seguir uma casa espírita. Ele não disse para mim seguir religião. Ele disse, vinde a mim. Vocês que estão decepcionados, que estão desenganados com as religiões, porque a religião é do homem. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Porque o fardo da igreja é aquele que Jesus disse, vós sois aquele que coloca fardo nas costas dos outros, mas você mesmo não carrega.
Porque para a igreja você precisa fazer penitência, você precisa pagar, você precisa fazer voto, você precisa pagar indulgência. E o Espírito da verdade diz, dá de graça aquilo que recebe de graça. Nós recebemos tudo de graça do Deus Pai Todo-Poderoso. A própria vida, o universo foi tudo dado de graça. Por que vamos cobrar? Porque temos que pagar por uma coisa que é nossa. Aí ele completa. Porque eu sou manso e humilde. Lê o Evangelho de Jesus, segue o Evangelho de Jesus e vê os ensinamentos da Bíblia, das religiões, como é ao contrário, como eu canto. Se Jesus é o caminho, as igrejas estão na contramão. Então Jesus é aquele que diz que ele é a única porta. Não existe outra. Outra porta que houver é ladrão e salteador. Ele é o único pastor. O outro pastor, homem, é lobo vestido de ovelha. E que o Evangelho é a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade do homem. Que ninguém vai a Deus, a não ser através desses ensinamentos. O livre-arbítrio é seu. Você é que escolhe. Meu irmão, minha irmã, você, está escrito lá no livro de Apocalipse, Jesus, nos últimos ensinamentos, Jesus fala, olha, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Jesus não disse lá, aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Não é aquele dia que a igreja diz que Jesus vai chegar fazendo aquela bagunça, não. O último dia seu, minha irmã. O fim do mundo para você é o dia que você deixa esse corpo, cumpra o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Morre o corpo, volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. Isso é palavra de Deus, não é palavra de igreja, não. Não é ensinamento de igreja, não. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou administrador deste grupo. O caminho do amor é Jesus. Ajunta-se a nós. Vamos ajudar a acelerar o tempo de regeneração. Vamos estudar o Evangelho. Vamos seguir o único pastor, seguir a única porta. A única igreja fundada por Pedro, a Casa do Caminho, no ano 34, depois da volta de Jesus ao plano espiritual. Eu sou Francisco Pedro. Paz em Cristo.